Né? Então você imagina aqui que eu quero vender uma ação e você quer comprar. Né? E suponha que a gente não se conhecesse. Né? Então fala, puta, eu vou vender uma ação para o Renato, nunca vi na vida. Será que ele vai me pagar? Será que ele tem dinheiro para me pagar? E do outro lado você vai estar pensando a mesma coisa. Puta, será que o Rogério tem aquela ação mesmo? Eu vou dar o dinheiro para ele? Então... Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. Em 1602, há exatos 420 anos, durante o auge do Império Holandês, a Companhia Holandesa das Índias Orientais firmava o nascimento do mercado de capitais. Ela foi a primeira empresa a emitir uma ação em bolsa. Ela era considerada a primeira verdadeira multinacional, que estava à frente de todo o comércio entre Europa e Ásia. Até em 1791, ela ser abolida, em grande parte por conta da ascensão do Império Britânico e da libra esterlina. A bolsa e a economia possuem uma relação simbiótica, tal qual a máquina e a energia que move a máquina. Numa linguagem financeira, a bolsa oferece um termômetro para a liquidez e a robustez do chamado mercado. Em linguagem popular, fala-se muito sobre máximas e mínimas, compra e venda, dentro do dinheiro e fora do dinheiro, volatilidade e aí por diante. Muitos sabem o que é a bolsa, mas poucos entendem de fato por que ela existe e o que ela de fato faz. E mais importante, como é que ela contribui para o desenvolvimento da sociedade. Então, para falar sobre isso, eu tenho o grande prazer de trazer uma pessoa que eu chamo não apenas de um profissional de excelência, mas também um grande amigo. É o Rogério Santana. Ele iniciou a sua carreira na Bolsa, na época Bovespa, em 1996. Ele tem um mestrado em Economia pela PUC de São Paulo, já atuou nos departamentos de operações, renda fixa, desenvolvimento de emissores, foi diretor de relações com investidores da B3 durante 11 anos e atualmente é diretor de relacionamento com empresas e assets na B3. Rogério, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, Renato. Prazer estar aqui com você. Amizade de longa data. Vamos bater papo. Vamos lá. Então, a ideia dessa conversa, como eu falei, ela é um passadão sobre a bolsa, o que ela faz e para onde que ela vai. Então, vamos começar pelo começo. Ações, derivativos, títulos de dívida, títulos financeiros. Vamos começar contextualizando um pouco sobre tudo isso. O que é uma ação, para começar? Vamos lá, a gente fala muito da mística do investimento, né? Então você tem desde da popular caderneta de poupança, né, que acho que é a mais conhecida da população brasileira, até o mercado de ações que até pouco tempo atrás era visto pela média da população como algo menos acessível, mais elitizado e que tem mudado essa cultura, né? Mas para percorrer toda essa jornada do mais simples ao mais complexo, é importante conhecer um pouco a característica de cada produto, né? Que estão disponíveis na bolsa, nas plataformas de investimento dos bancos, das corretoras e assim por diante, né? Mas respondendo a sua pergunta, o que é uma ação? Uma ação é um pedacinho de uma empresa, é uma fração de uma empresa que qualquer indivíduo tem condições de comprar, né, e naquela proporção se tornar sócio daquela companhia. Então você pode ser sócio da Petrobras, você pode ser sócio do Bradesco, do Itaú, da própria B3, que é listada em bolsa, da JBS, da Marfrig, da CCR de rodovias, e aí você tem uma infinidade de outras companhias listadas em bolsa hoje. O que essa ação vai te dar direito? Né? Você vai ser sócio dela, então você vai ser sócio não só da companhia, mas da performance dela, de um resultado bom, um resultado ruim, na valorização ou na desvalorização das ações. Então, daí que vem o nome renda variável. Né? Então, quanto você vai ganhar ou quanto você vai perder vai variar, né? com os momentos de mercado. E você também tem direitos econômicos e políticos, né? Ao ser acionista. Econômicos, você tem direito à distribuição de lucro. Né? Toda vez que a empresa distribui o lucro para os seus acionistas, você vai pegar o seu pedacinho daquele lucro. E políticos, porque como sócio você deveria ter uma voz também e participar de parte da governança dessa companhia, se manifestando numa assembleia de acionistas, né, e tendo acesso à companhia, pedindo esclarecimentos, pedindo ajuda para entender o que está acontecendo com a companhia. Então, uma ação, de maneira bastante resumida, é isso: te dá direitos econômicos, te dá direitos políticos e, principalmente, te torna sócio de uma empresa muito maior. Quando você fala um pedacinho da empresa, um pedacinho do quê? Então, uma empresa, quando ela está listada em bolsa, ela é constituída na forma de uma sociedade anônima. Né? E uma sociedade anônima ela é composta por um grupo de ações.
que pode ser ação com direito a voto, ação sem direito a voto, que são as ordinárias, as preferenciais, mas tem um número pré-definido de ações, então, que é o que o mercado chama, né, que tecnicamente se chama composição do capital social da companhia. Então, imagina que uma empresa inteira, né, ela é composta por 1 milhão de ações. E se você compra uma ação daquela companhia, você vai ter essa fração. Um pedaço dela, né, que vai estar dividido por 1 milhão de ações, que é a representatividade que você vai ter nessa empresa. Tá. É básico, bom, pensando, né, em contabilidade, o capital social está lá no patrimônio líquido. Quando uma empresa é fundada, esse capital social, que no caso ali um crédito, ele tem uma contrapartida, seja um caixa, seja um ativo, uma máquina, que aí por sua vez vai trabalhar e vai fazer aquele capital evoluir. E todo esse fluxo aqui, que gera resultados, vai estar dividido proporcionalmente em número de ações. Muito legal. Isso aí. Ação, então, entendemos. O que é um derivativo? Um derivativo é um produto mais sofisticado, né, que foi criado e tem, acho que basicamente duas funções. Ou oferecer proteção para diversas finalidades, eu posso falar um pouquinho de algumas delas, ou permitir que investidores aumentem suas apostas, alavanquem os seus investimentos e especulem, né? O derivativo, os mais famosos são os contratos futuros. Então, aqui no Brasil, a gente tem o futuro de DI, que é o futuro de taxa de juros, o futuro de dólar contra real, tem o futuro do Ibovespa. Recentemente, a gente lançou o futuro de ações individuais. Então, você tem o futuro da ação do Bradesco, o futuro da ação da B3, o futuro da ação da Petrobras. É relativamente recente. Então, você tem essa família de contratos futuros, que tem uma data de vencimento, né? E, basicamente, o preço desse contrato vai dizer qual que é a expectativa de mercado sobre a taxa de câmbio em janeiro de 2023. Então, a gente conhece a taxa de câmbio hoje, né, no mercado. O que o mercado espera, qual que vai ser o patamar que o mercado espera para daqui a alguns meses, em janeiro de 2023. Então, o contrato derivativo, um contrato futuro, vai te expressar esse tipo de comportamento de mercado. Além disso, você tem as opções, opções de compra, opção de venda, onde tem um nível de sofisticação adicional, porque você está comprando, quando você compra uma opção de venda, você está comprando o direito de, eventualmente, exercer aquela opção, né? E aí acho que a comparação mais simples é com um seguro de carro. Então, quando você contrata o seguro de carro, ou mesmo de imóvel, você está comprando uma opção de utilizar a carta do seguro caso seja necessário. Em caso de colisão, em caso de furto, né, em caso de perda do veículo. Então, você compra aquela pólice, você paga o prêmio para ter aquilo, e você tem a opção de, caso necessário, utilizar aquele seguro. Mas a diferença aí no caso é que a opção ela tem uma data de vencimento, que no caso da pólice de seguro... Normalmente é anual. Normalmente anual. Entendi. No caso do mercado de ações, são períodos mais curtos, né? Você tem a opção que vai vencer agora em agosto, você tem a opção que vai vencer em outubro, você até tem algumas séries mais longas, mas normalmente a liquidez está concentrada no próximo vencimento. Então, o derivativo, no caso, o que se deriva aí, você tem um ativo que pode ser uma taxa de juros, um índice de bolsa, uma ação, e aí você deriva esse indicador, esse ativo, para uma data futura. Você vai ter um contrato, que é um contrato de opção, um contrato futuro, cuja performance dele, o comportamento dele vai derivar do que está acontecendo no ativo subjacente, né? Se é um contrato futuro de câmbio, o comportamento dele vai derivar do que acontece com o câmbio. Se é um contrato futuro de juros, vai derivar do comportamento da taxa de juros. Né? E assim por diante. No caso de opções, a mesma coisa. E aí você tem a operação a termo, que tem características específicas, mas os três principais seriam esses, né? Futuro, opção e termo. Termo é só balcão, né? Ou o termo também tem... O termo você negocia ele em bolsa, mas normalmente são operações meio que pré-definidas, né, que são registradas em bolsa e basicamente te dá a oportunidade de comprar ou vender alguma coisa financiada. Então você compra uma ação a termo, quer dizer que você está comprando, mas vai pagar por ela mais lá na frente. Beleza. Títulos de dívida e financeiros. O título de dívida, assim, você tem... São as debêntures, por exemplo? Você tem duas grandes famílias de título de dívida. Você tem os títulos de dívida pública, que são emitidos pelo governo, né? Então, quando um governo emite um título de dívida, o que ele está fazendo? Ele está tomando dinheiro emprestado da sociedade, dos investidores em geral, para tocar suas atividades, custear a máquina pública, fazer investimentos, né? Cobrir o serviço da dívida que ele já tem e assim por diante. Então, essa é a dívida pública.
E a própria Bolsa tem uma plataforma bastante difundida, que é o Tesouro Direto, que permite que as pessoas físicas comprem ou vendam títulos públicos diretamente. E aí você tem uma outra família, que é de dívida corporativa, que são as empresas, né, que buscam financiamento. Elas podem fazer isso pegando empréstimos com sócios, elas podem fazer isso pegando empréstimos bancários, ou elas podem fazer isso pegando empréstimos no mercado. E aí, quando elas buscam o mercado, a comunidade de investidores para pegar um empréstimo, elas emitem um título de dívida, que pode ser uma debênture, que é o mais comum deles, normalmente títulos de médio e longo prazo, entre 5 e 7 anos, na média do mercado brasileiro. Fora do Brasil é mais comum você encontrar títulos de 15, 20 anos de dívida. Ou uma nota comercial, por exemplo, uma nota promissória, que vai ter um prazo de duração bem mais curto, normalmente em torno de 1 ano. E aqui a diferença da ação, quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa. Quando você compra um título de dívida, uma debênture de uma empresa, você se torna credor dela. Então ela vai te pagar de volta esse dinheiro que você emprestou, acrescido de juros e correção monetária, a depender da característica do papel. Então você não vira sócio, você vira credor, né? E caso ocorra algum problema com a companhia, você vai entrar na lista de priorização de execução de dívida. Tá, legal. A gente está falando bastante de bolsa, né? Então, mercado padronizado, contratos, prazos e aí por diante. E o balcão? Então, essa é uma característica, uma diferenciação importante, né? E aí tem até uma quarta família de produtos, né? Que são os produtos financeiros, que tradicionalmente são produtos de balcão, mas acho que é legal a gente falar da diferença entre bolsa e balcão. Qual que é o papel de uma bolsa? O papel de uma bolsa é servir como uma espécie de conector ou de avenida entre poupadores, que têm recursos para investir, e empreendedores que precisam de recursos para tocar seus negócios e para investir. Então, quando você tem empresas buscando recursos de um lado, investidores querendo alocar seus recursos, o lugar mais eficiente para esse encontro acontecer é um ambiente organizado, com regras, com tecnologia, né, com transparência do processo de formação de preço, de como essas negociações estão acontecendo. Para que ela aconteça de uma dinâmica melhor, né, e mais ágil, você tem que ter padronização, que foi um termo que você comentou agora há pouco. Né? Você imagina se, para comprar uma ação de uma empresa, você tivesse que analisar a característica de cada ação, de cada negócio. Então, como que você resolve esse problema? Você padroniza. Todas as ações ordinárias de uma determinada empresa são iguais entre elas. Então, quando você entra numa plataforma de uma corretora para negociar em bolsa e você vê aquele código, pouco importa quem está te vendendo, porque você sabe que todas as ações com aquele código são iguais entre elas, te dão o mesmo direito econômico, o mesmo direito político. Tá. Né? Então, a bolsa é o lugar que organiza esse encontro. Né? Já foi no passado um pregão viva voz, que muitas vezes aparece ainda no noticiário, né? Aquelas imagens daquela gritaria, aquela movimentação, e hoje acontece de maneira totalmente eletrônica. Essa é a atividade principal de uma bolsa, né? Promover esse encontro de maneira transparente, segura, né? Com tecnologia, né? E com um bom processo de formação de preço para os ativos. Né? E por que esse é tradicionalmente, o melhor lugar para formar um negócio? Porque ele tem um certo magnetismo. Quanto mais gente, mais compradores e mais vendedores, melhor tem de ser a formação de preço. Vai ser muito diferente você ter uma negociação aqui, você me vendendo um produto e eu querendo comprar, a gente vai ficar aqui debatendo, né? Eu sempre querendo comprar mais barato, você sempre querendo vender mais caro, e até a gente chegar num determinado acordo. Agora, você imagina essa mesa aqui repleta com mais 10 pessoas querendo comprar e mais 10 pessoas querendo vender, é um ativo que é relativamente escasso, porque não tem necessariamente para todo mundo. Então, você vai mudar a sua estratégia. Você vai estar disposto a vender por um preço um pouco menor para garantir que você vende, eu vou estar disposto a comprar por um preço um pouco mais alto para garantir que eu compro, e, consequentemente, esse encontro tende a acontecer de uma maneira mais rápida. Esse é o propósito. É o que dá para ser entendido como a liquidez de um determinado ativo. A liquidez, e quanto mais populoso e diverso é esse ambiente, né? O que eu estou querendo dizer? Se forem vários Renatos com a mesma cabeça, vários Rogérios com a mesma cabeça, muito provavelmente o problema não vai ser resolvido. Agora, se tem pessoas com interesses diferentes, com uma visão diferente, com nível de conhecimento diferente, com preferências diferentes, você tende a gerar uma dinâmica melhor de formação de preço. O que traduz isso para o mercado de ações? Você tem que ter a pessoa física, você tem que ter o investidor institucional, você tem que ter o fundo de pensão, você tem que ter o investidor estrangeiro, porque cada um tem a sua dinâmica, o seu processo decisório, o seu tamanho,
né? E quando você coloca todo mundo junto no mesmo lugar, que é o que uma bolsa faz, esse processo de formação de preço tende a ser mais eficiente. Muito legal. E agora há pouco você falou uma palavra que eu gostei, segurança, né? A bolsa também é a contraparte central do mercado, né? Acho que vale até destacar, né? Acho que a B3 ela é tanto trading como clearing. Existem outros países onde trading e clearing são empresas distintas. No caso da B3 é verticalizado. O que significa ser a contraparte central de tudo isso? De quem compra e de quem vende? Parece até que a gente combinou, né? Que a gente discutiu até um roteiro aqui, mas, mas a dinâmica está mudando ao longo do processo, né? Mas assim, eu comentei agora há pouco que para um processo de formação de preço ser eficiente, ele tem que ter uma certa dinâmica. Padronização é uma primeira característica importante para que essa dinâmica ocorra. A outra é a equalização do risco do mercado. Então você imagina que eu quero vender uma ação e você quer comprar, né? E suponha que a gente não se conhecesse, né? Então fala, puta, eu vou vender uma ação para o Renato, nunca vi na vida. Será que ele vai me pagar? Será que ele tem dinheiro para me pagar? E do outro lado você vai estar pensando a mesma coisa. Puta, será que o Rogério tem aquela ação mesmo? Eu vou dar o dinheiro para ele? Então, para quem já comprou um carro usado, por exemplo, né? Tem aquele frio na barriga. Em que momento que eu transfiro o dinheiro, em que momento que ele transfere o documento para mim e tudo mais. Agora, você imagina num ambiente com milhões de investidores brasileiros, estrangeiros, um monte de gente comprando, um monte de gente vendendo. Imagina que você tivesse que parar para cada negócio, olhar no olho da sua contraparte e falar, putz, será que eu confio que esse cara vai me entregar? Como é que você resolve isso? Você coloca uma entidade central que garante que todas as operações serão liquidadas. Como que ela faz isso, né? Para todo mundo que vai participar daquela dinâmica, ela coleta garantias previamente. Então, se é um investidor institucional, se é uma pessoa física, por meio do seu intermediário, serão aportadas garantias dentro do sistema. E aí, com modelagem, algoritmos, né, estatística altamente avançada, a bolsa, né, por meio da sua contraparte central, vai analisar qual que é o nível de garantia que eu vou pedir do Renato para que ele possa negociar até R$1 milhão por dia. Por exemplo. Então ele vai ter que ter pelo menos, os números não são esses, mas para ele negociar R$1 milhão por dia, ele tem que ter R$100 mil em garantia, por exemplo. Tá? Então, com essas garantias aportadas no sistema, você pode entrar na sala de negociação e pode negociar, comprar, vender, limitado até R$1 milhão por dia. Porque as suas garantias te dão esse poder. Que aí podem ser títulos públicos, pode caixa, pode ser... Principalmente título público, mas pode ser ação, com algumas restrições, pode ser caixa, pode ser um CDB de um banco, né? Então tem um rol de garantias que pode ser aportado. Não pode ser uma casa, não pode ser um carro, tem que ser um valor mobiliário ou um ativo financeiro. Facilmente conversível. Facilmente, que caso você fale, né, a bolsa, a contraparte central, consiga transformar esse dinheiro com certa facilidade. Sim. Né? Então, imagina que a contraparte central da B3 faz isso para todo mundo que está negociando, né, por meio dos seus intermediários. Né? Normalmente, no caso do mercado de ações, por exemplo, quem aporta as garantias são os intermediários, são as corretoras. Né? E aí eles vão lá e congelam os ativos financeiros da pessoa física na conta corrente, porque eles utilizaram para colocar como garantia. Né? Quando a bolsa faz isso para todo mundo pode entrar nessa sala. E agora não preciso mais me preocupar se o Renato vai me pagar. Porque pouco importa. Porque se o Renato não pagar, eu sei que a bolsa vai me pagar. E você é a mesma coisa. Puta, eu nunca vi esse Rogério na vida. Se ele não me entregar ação, eu não preciso me preocupar. Porque a bolsa vai me entregar uma ação. Ou seja, a bolsa ela é o vendedor de cada comprador e o comprador de cada vendedor. Ela é a contraparte central, garantidora de todas as operações, que é o que a gente chama de CCP, né? Central Counterparty, de todos os negócios. Então você tem padronização, né? Então na hora que você entra numa sala de negociação, né? Num livro de negociação, na verdade, você sabe que todas as ações que tem aquele ticker são iguais entre elas. E você sabe que todo mundo que opera naquele sistema, que está colocando ordens de compra e ordens de venda, vai honrar o negócio. Quer dizer, na verdade, a B3 vai honrar aquele negócio caso ocorra alguma falha. Então, com isso, você consegue comprar e vender com maior tranquilidade. E aí focar no que é importante. O que é importante para o investidor? Saber onde que ele está investindo. Qual que é o risco que ele está assumindo a comprar uma ação ou comprar uma dívida.
né, fazer essas análises importantes da alocação da poupança dele. Mas a liquidação, ele pode ficar tranquilo que ela vai acontecer. Então, liquidação é a palavra então para clearing, né? Mas e a depositária e as registradoras? A central depositária... Isso faz parte também do termo amplo de clearing ou é uma coisa de contraparte central ou é uma coisa meio satélite assim? Se você olha, vai ser bastante comum aqui no mercado brasileiro pela configuração do nosso negócio, né? Primeira coisa, as pessoas falam, bolsa é tudo. A negociação, é pós-negociação, a pós-negociação dividida em clearing e depositária, é uma coisa só, tudo isso é bolsa. Como você mesmo comentou, em outros mercados, às vezes são empresas diferentes que prestam esses serviços. Então você tem a negociação, que é esse encontro de compradores e vendedores para formar o melhor preço e gerar negócios. Isso aqui é o negócio de bolsa, esse negócio de negociação. Quando eventualmente uma ordem de compra encontra uma ordem de venda e fecha um negócio, a atividade de bolsa se encerra ali. E aí você vai para pós-negociação, que é o quê? Liquidar essa transação, fazer a gestão do risco dessa transação, liquidar a transação e fazer a transferência dos recursos ou ativos, né? Então, no meu exemplo, eu estava vendendo uma ação, eu tenho que entregar, essa ação tem que ser entregue para o Renato. O Renato está comprando essa ação, o dinheiro que ele está pagando por ela tem que chegar para mim, né? Então, todas essas etapas, risco, liquidação e transferência de ativos e recursos, acontecem na pós-negociação, basicamente dividido em 2 ou 3 atividades. Você tem a atividade de clearing, né, que vai fazer a gestão do risco, vai compensar as operações para trazer eficiência para o processo, né? Quando, no exemplo que a gente está utilizando aqui, é relativamente simples. O Rogério vendeu, o Renato comprou, a gente sabe exatamente quanto que um deve e quanto que eu tenho que receber. Mas tem investidores que fazem milhares de negócios por dia, em diferentes ativos. Então, você liquidar uma operação por vez é ineficiente. Então, a clearing também faz toda essa compensação o sistema de multilateral todas as compras para fazer uma liquidação líquida multilateral. Que é o quê? Ver no final do dia, nas 50 mil operações que o Renato fez, quanto que ele tem que pagar, quanto que ele tem que receber, que ativos que ele tem que entregar, que ativos que ele tem que receber. Então, isso aqui tudo está dentro da clearing, na compensação. Feitos esses cálculos, a questão do risco já foi, né, resolvida com as garantias depositadas previamente, os cálculos que foram feitos pela clearing, aí você precisa liquidar, né? Normalmente o processo do mercado de ações é você compra num dia, a liquidação acontece 2 dias para frente, né? Trazendo dias da semana, se você compra na segunda... Não era D+3 a ação? Era D+3, foi reduzido alguns anos atrás para D+2. Ah, não sabia. Né? Então você compra numa segunda, você vai receber a ação na quarta. Você vai ter que pagar e receber a ação na quarta-feira. Então, na quarta-feira, acontece o processo de liquidação, que é cobrar todos os devedores, ir na conta dos vendedores e bloquear aquelas ações que foram vendidas. Que está na depositária. Que está na depositária, que eu vou chegar lá. Né? Bloquear aquelas ações e aí no D+2, que no meu exemplo aqui é a quarta-feira, fazer essa troca. Tá. Receber o dinheiro de quem está comprando, enviar para quem está vendendo. Pegar as ações de quem está vendendo, enviar para quem está comprando. Então isso aqui acontece no D+2, né? Comprou na segunda, acontece na quarta-feira. E aí essa movimentação, ela acontece onde? Na central depositária. A central depositária é um grande cofre que tem o registro de todos os ativos que os investidores possuem em contas individualizadas. Então, se o Renato tem ações, o Renato tem uma conta. Se o Rogério tem ação, eu tenho uma conta. Eu posso ter mais de uma conta, se forem em instituições diferentes, em corretoras diferentes. Se um fundo de investimento tem ações, ele vai ter uma conta também. Se uma gestora de recursos tem 5 fundos, cada um deles vai ter uma conta. Então, é nessas contas, dentro da central depositária, que os ativos estão depositados. E a central depositária vai ter 2 papéis principais. Esse primeiro que eu comentei, que é atuar no processo de liquidação, né, fazer a transferência de uma conta para outra. E fazer a guarda, né, que é o segundo papel, e cuidar da vida desse ativo, né, e tratar todos os eventos corporativos. Então, uma empresa pagou um dividendo, é a depositária que vai calcular quantos reais ou quantos centavos o investidor tem direito daquele dividendo. Então, uma empresa declarou que vai distribuir R$1 bilhão em lucro, quanto que o João, que tem 150 ações, tem direito, né, como parcela desse R$1 bilhão. Então, a central depositária que vai calcular isso, informar a empresa. Sim. E ela, uma vez que a empresa paga,
né, distribui esses recursos, a central depositária vai pegar esses recursos e distribuir para os milhares de acionistas daquela companhia através do sistema financeiro. E também quando tem split de ação, por exemplo, acho que a própria ação da B3, né, houve um momento em que houve um split, não teve? Teve um split há 2 anos atrás, se eu não me engano, uma proporção de 2 para 1. Né? Então você tinha uma ação, você ganhou mais 2, você passou a ter 3 ações. Entendi. Então todos os eventos corporativos, olha, eu tenho um split, que é isso, dividir uma ação em mais de uma ação. Implit, que é o contrário, né? Se a ação está com um preço muito baixo, ela agrupa as suas ações para ter um preço mais alto. Né? Então a central depositária faz tudo isso. Uma operação de fusão, a central depositária vai operacionalizar toda a troca de ativos e assim por diante, a organização societária. Então tem vários outros papéis específicos que acontecem dentro da central depositária, porque é ela que faz a guarda de todos esses ativos. Né? E aí tem um ponto que a gente não mencionou, que você me perguntou, que é o balcão. Né? Então toda essa estrutura aqui que eu descrevi, negociação, clearing, liquidação e depositária, ela é bastante comum ao negócio de bolsa, para torná-lo eficiente. Porque toda a negociação, todo esse processo, desde o encontro do comprador e do vendedor, aconteceu dentro dessa infraestrutura. Quando a gente vai para o mercado de balcão, a dinâmica é um pouco diferente. Né? O que você tem? A negociação normalmente é bilateral e ela está acontecendo fora o Rogério do ambiente de balcão. Então, o Rogério com o Renato chegando a um acordo de preço. Né? Normalmente, é um investidor ou uma empresa versus uma instituição financeira. Então, uma empresa... São os swaps, são os... Uma mineradora, por exemplo, que tem uma exposição a dólar muito grande, quer desenhar uma proteção para a exposição cambial dela. Então, ela vai lá desenhar um derivativo que não é padronizado, por isso que não é negociado em bolsa. Ela vai desenhar um derivativo com algumas características, ela vai colocar, eventualmente, algumas garantias que não são aceitas em bolsa. Ela vai colocar uma planta, ela vai colocar um ativo real, um imóvel, eventualmente, como garantia, uma fiança dada pelos sócios e assim por diante. Então, ela desenha essa operação com uma instituição financeira e aí essa instituição financeira precisa registrar essa transação em uma plataforma. Essa plataforma é o que o mercado chama de plataforma de balcão. E por que ele faz isso? Né? Por um lado, para dar validade para aquela operação e visibilidade para os reguladores, Banco Central e CVM, saberem o que está acontecendo no setor financeiro. E em caso de alguma divergência, né, entre as contrapartes, aquela operação está registrada naquela plataforma desde a sua origem. Muito legal, muito legal. Bom, uma palavra que está também no dia a dia dos investidores, sejam eles iniciantes ou experientes, é o termo IPO. Fala-se muito sobre IPO. Tal empresa tocou o sininho, todo mundo ficou feliz e aí por diante. O que é um IPO? E o que isso significa na prática? Uma empresa ser uma SA de capital fechado ou uma limitada e chega um determinado momento onde ela passa a ter as suas ações públicas, né? Passa a ter qualquer um pode comprar ou vender. Então, acho que até para contextualizar sobre o IPO e tal, falar um pouco sobre o conceito de free float, falar um pouco sobre o conceito de novo mercado, falar um pouco sobre o conceito de governança. Assim, nada, não precisa ser muito aprofundado, mas uma noção desse flow, do começo até o sininho e o que vem depois disso. Legal. Eu vou até inverter a lógica, eu vou começar pelo fim. Né? O que é uma empresa de capital aberto? Porque daí dá para entender o que significa essa transformação. Uma empresa de capital aberto listada em bolsa é uma empresa pública, que tem as suas... Pública não no sentido de ser propriedade do governo, que é o que normalmente se fala. Né? Ela, na verdade, ela tem as suas ações negociadas publicamente. Sim. Né? E na hora que você deixa de ser uma empresa que tem um único sócio ou poucos sócios e passa a ter as suas ações disponíveis para qualquer investidor negociar publicamente, você tem que assumir uma série de compromissos, né? Porque você tem que estar preparado para prestar conta para esses investidores que você, como empresa, nem conhecia. Você tem que estar preparado para dar transparência sobre o que a companhia está fazendo. Você tem que estar preparado para mudar o processo decisório, né? Que quando era uma empresa fechada, podia acontecer uma reunião de almoço de domingo, se fosse uma empresa familiar, né? E agora precisa cumprir um rito, porque você tem acionistas minoritários, que ainda como minoritários têm direitos e precisam ser respeitados esses direitos.
Então essa transformação é muito importante, né? Quando você faz o IPO, exatamente, né? O IPO remete à oferta pública inicial, a primeira vez que a empresa oferece as suas ações para o público em geral, ela assume esses compromissos com o mercado, perante a lei das SAs, perante as regras da CVM, e perante, que é o regulador do mercado de capitais, e perante a Bolsa, que tem suas próprias regras, incluindo o novo mercado, que eu vou mencionar em alguns minutos. Então, para a empresa chegar nesse momento, né, de oferecer as suas ações para uma comunidade de investidores brasileiros e estrangeiros, ela tem que entender o que isso significa, quais são as responsabilidades que ela passa a assumir a partir dali. E aí eu volto agora no processo de preparação, né? Então, uma empresa, quando é empresa fechada, ela presta conta para os atuais acionistas, que normalmente são pouquíssimos, né? É o fundador, né? Talvez quando é na primeira geração é uma única pessoa. Se é uma empresa familiar que já está na segunda geração, você já tem ali um grupo de irmãos, terceira Ou às vezes geração, tem um venture primos, e capital, assim tem um por diante. private equity. Você tem só as familiares, aí você tem várias outras empresas que já receberam investidor estratégico, mas a gente está falando de poucos investidores. Então as startups, por exemplo, todas elas, ou a grande maioria delas, recebem... assim, ter investidor é algo que existe desde o nascedouro delas, né? Então já captar recursos de terceiros, capital, né? Começa então lá. já tem essa cultura. E tem outras empresas que têm um investidor estratégico que é do setor, né? Então uma indústria aqui que tem como sócio uma indústria europeia, por exemplo, né? Não é um investidor, e sim um participante estratégico, né? Um investidor estratégico daquela companhia. Então ela tem esse grupo pequeno de pessoas que tomam a decisão, ela não precisa prestar informações públicas em geral, né? Se ela toma a decisão de comprar um concorrente, de investir numa nova planta, ela precisa prestar conta só para esse grupo de pessoas, de maneira privada, né? A cultura vai acabar refletindo isso, porque você sabe quem são os donos exatamente, para quem você tem que prestar contas. Quando a empresa começa a cogitar um processo de abertura de capital, ela tem que começar a pensar em mudar essa mentalidade. Primeira coisa, mudar a cultura. Falar, olha, agora eu deixo de ser uma empresa de dono e passo a ser uma empresa do mercado. Ainda que o controlador, a família controladora ou o private equity continue tendo mais de 50% do capital, eu precisarei respeitar certas práticas de governança, certos ritos decisórios e prestar conta de tudo isso para todos os investidores. Inclusive para o Joãozinho ou para a Mariazinha, que vão ter 10 ações da companhia. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, mudar a cultura. Entender, ter um mindset de que, olha, o jogo é diferente, né? Eu tenho que preservar o interesse da companhia, mas eu preciso prestar conta também. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter processos robustos, governança robusta. Então começa aqui toda uma transformação de algumas empresas que ainda não tem isso muito desenvolvido, de criar alguns órgãos decisórios, né? Constituir um conselho de administração, constituir comitês internos, descrever políticas, dizendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito dentro da companhia, descrevendo as alçadas, né? O que é a alçada de um gerente, o que é a alçada de decisão de um diretor, o que é a alçada do conselho de administração. Então você começa a colocar governança em todo o processo decisório dentro da companhia, você começa a colocar controles e processos que viabilizam que essa governança seja atingida, né, e seja performada. E aí quando você chega no mercado, você já está muito mais aderente ao que o mercado vai exigir de você, em termos de governança, em termos de processo. E aí essa reta final é uma reta onde as empresas chamam os seus assessores, né, então chamam advogados para ajudá-las a construir toda a documentação que a CVM, que a Bolsa exigem para se tornar uma empresa de capital aberto, para dar todas as informações que o investidor precisa ter para tomar uma decisão, e chama os bancos de investimento para estruturar o melhor modelo da transação, trazer a visão do investidor sobre quais são as preocupações do investidor em relação àquele setor, em relação àquela empresa, em relação àquele tipo de negócio, apresentar para a empresa quem são os investidores que se interessam por indústria, por comércio, por setor financeiro, né, por empresas mais engajadas na agenda ESG, por exemplo, ou menos engajadas. Então, esses assessores têm um papel fundamental, né? Você tem uma terceira figura, que algumas empresas já têm enquanto companhia aberta, mas nem todas, que é o auditor, né, que vai checar todas as informações financeiras da companhia, né, testar todos os controles da companhia para ver se todos eles estão corretos, adequados, se as informações financeiras estão sendo prestadas para o mercado, estão validadas ou não, se estão refletidas nos livros internos da companhia, assim por diante. Então a empresa precisa passar por esse rito,
né, de se transformar do ponto de vista de cultura, se transformar do ponto de vista de governança e processo, né, e aí chegar no mercado com o apoio desses assessores e a partir dali, né, conviver com não um ou poucos acionistas, mas sim com potencialmente milhares de acionistas. E por que uma empresa vai fazer isso? Porque tendo mais acionistas, ela potencialmente vai ter mais acesso a recursos, né? Ela vai dar, esse é o fator primordial, né? Então captar mais recursos, né? Vendendo ações da empresa. O segundo fator bastante comum para as empresas abrirem capital é dar liquidez para os atuais sócios. Isso for uma oferta primária, né? Que é a diferença entre oferta primária e secundária. Quando a empresa emite novas ações, ela está fazendo uma oferta primária, ela está emitindo novas ações. Mas ela também pode fazer uma oferta secundária, que é o quê? Algum sócio atual, ou um private equity, tá saindo, ou um filho, né, do fundador que seguiu uma outra carreira, quer seguir uma outra vida, ele quer vender as ações dele. Enquanto é uma empresa fechada, é mais difícil de fazer isso. Sim. Na hora que você está na bolsa, você pode vender a qualquer tempo, inclusive no IPO. Né? Oferta primária, novas ações, oferta secundária, venda de ações já existentes. Isso não se confunde com IPO ou com oferta subsequente. Tá. Né? Que é uma confusão bastante comum. Né? O IPO é a primeira oferta, que pode ser primária ou secundária. O follow-on ou oferta subsequente é que, uma vez que a empresa fez o seu IPO, ela pode fazer novas captações quando ela quiser. N ofertas subsequentes, a gente viu algumas empresas fazendo isso recentemente, inclusive. Né? Empresas como Alpargatas, que é uma das empresas mais antigas da Bolsa, fez uma captação há não muito tempo, emitindo novas ações no mercado. Né? E aí a gente tem outros exemplos aqui. Você perguntou também sobre novo mercado, governança. Né? O novo mercado, ele é um contrato, um segmento de listagem desenvolvido pela B3, onde a empresa, na hora que ela vai fazer a sua abertura de capital, ela vai escolher se ela vai seguir as regras básicas definidas pela lei e pela regulação da CVM, ou se ela se compromete com quesitos adicionais de governança. Olha, o meu conselho de administração vai ter uma determinada composição com membros independentes. Eu me comprometo a ter determinadas políticas de investimento, de gestão de risco, de remuneração, que a lei não me exige que eu tenha. Eu me comprometo a ter práticas de compliance que a lei, que a regra da CVM não me exige. Então, na hora que a empresa decide fazer o IPO e decide se listar no novo mercado, ela assume esses compromissos adicionais para passar um nível maior de confiança para os acionistas que ela está tentando atingir. Entendi. E aí, consequentemente, o acionista, confiando mais na governança daquela companhia, ele vai gastar mais tempo olhando para os fundamentos daquela companhia. O negócio dela, os riscos econômicos e financeiros que ela está exposta, competição, regulação e assim por diante, mas não se os direitos deles serão respeitados ou não. Entendi. Porque a governança vai garantir isso. Até para... e vale dizer que no caso de um IPO, né, todo esse corpo de conhecimento, de regras e de processos e por diante, são reunidos naquele famoso prospecto, né, que o pessoal fala, que em muitos casos é um livrinho de cabeceira assim, de 1.500 páginas, que eu acho que serve... Não chega a 1.500, né? São só 300. Eu já vi um de 1.200, Mas assim, eu acho que isso serve muito bem como um gancho para a próxima etapa dessa conversa. Porque nós criamos aqui um corpo magnífico, muito obrigado por isso, sobre tal. Isso é a bolsa, é assim que ela funciona e essas são as engrenagens desse mercado. Duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, taxa de juros está subindo. Ligado à inflação, ligado a um contexto macroeconômico, pandemia, guerra, uma coisa extremamente complexa. Taxa de juros está subindo. E como é sabido, taxa de juros é meio que o arqui-inimigo aí do mercado de bolsa, no sentido de que o investidor, principalmente um investidor que não é muito um grande conhecedor de mercado, ele vai falar, eu prefiro ter 10%, 12% aqui no CDB, porque isso é uma coisa que eu não preciso nem olhar e está rodando lá. Ou seja, e que meio que conversa com o segundo ponto que eu quero fazer, que é justamente a maturidade do investidor. Principalmente o investidor pessoa física. Aquele que ou está começando a operar, ou que é um iniciante, está ali, né, nos primeiros dias. Via de regra, isso por uma experiência própria, coisa que eu converso no dia a dia e tal. É raro ver gente que quer entender o fundamento de uma empresa. Que quer entender o que uma empresa vende, para quem ela vende, onde ela investe. Eu vejo muito mais pessoas querendo, me dá a dica, eu compro ou vendo. A ação está cara ou a ação está barata? Ou seja, falta
esse estímulo, de certa forma, para que a pessoa queira ler um prospecto ou que ela queira, no caso de uma divulgação trimestral de resultados, ler o release lá, o earnings release, qual que é o nome em português de earnings release? O relatório trimestral. Relatório financeiro. Ler, pegar um balanço e aí por diante. Então, são 2 pontos que eu vejo, né? Um contexto macro, que é, digamos, desfavorável para um desenvolvimento de bolsa, e um público de pessoas físicas que falta um pouco de interesse na análise fundamentalista, no tal do value investing, que a gente vai falar mais. Qual que é a sua leitura sobre esse momento e como é que isso influencia tudo que a gente já falou até agora? Acho que até dando um passo para trás, né, mais filosófico aqui. Né? Acho que, como seres humanos, assim, todos nós gostaríamos de tomar decisões de maneira educada. Sobre qualquer assunto. Sobre vida pessoal, sobre casamento, sobre filhos. Né? Então, tomar decisões por impulso pode até dar certo, mas vai ser uma coincidência. Né? Quando você entende do assunto minimamente, você se capacita sobre aquilo, você não precisa virar o maior expert do mundo. Né? Você não precisa virar para criar filhos, por exemplo, você não precisa virar o maior especialista do mundo em criar filhos, mas você tem que entender um pouco quais são as consequências de uma educação ou de outra. O investimento não é muito diferente. Né? Então, quando uma pessoa física tem poupança, conseguiu juntar os recursos, no meu caso, eu acho que isso vale para a grande maioria das pessoas, me sentiria muito mais confortável na hora que eu fosse decidir onde que eu investir esse dinheiro, na renda fixa, na renda variável. Se for renda fixa, é num título do governo ou é num título de banco, ou num título de dívida de uma empresa. Se for na renda variável, eu vou alocar isso num fundo de ações, eu vou comprar ações diretamente, e se eu vou comprar ações diretamente, de qual empresa? Então, ter esse tipo de educação, sem dúvida nenhuma, coloca esse indivíduo num patamar mais elevado, né, em termos de chance de sucesso da decisão que ele está tomando. Então, a educação financeira, acho que a gente tem muito a avançar e eu acho que é algo que, sem dúvida nenhuma, contribuirá para a maturidade do nosso mercado e para o sucesso da nossa economia, para o sucesso dos poupadores, para o sucesso dos empreendedores. Né? Quando a gente traz isso para o mundo de ações, né, para o mercado de ações, assim, existe muita informação disponível. Desde o prospecto que você comentou, né, que é esse documento inicial, né, que é o cartão de boas-vindas, né, da empresa, com 500 páginas e vai contar tudo que a empresa faz, de onde ela veio, a que riscos ela está exposta, vai ter lá o histórico de demonstrações financeiras da companhia, vai descrever o mercado competitivo, então ela traz muita informação. Então, isso aqui às vezes até assusta um pouco as pessoas, né, os indivíduos, nossa, como que eu me acho no meio de 300 páginas ou 500 páginas? Mas junto com isso, vem também uma apresentação que as empresas utilizam no roadshow, né, que é na conversa com os investidores, que vai mostrar, olha, o que é importante na companhia, qual que é a estratégia dela, qual a performance financeira histórica, né, quais são as ameaças ou o que ela tem feito para mitigar essas ameaças, né, quais são os projetos mais relevantes que ela tem em andamento, que sejam públicos, assim por diante. E a gente está falando de uma apresentação de 15 ou 20 slides. Resumão. Com visual mais agradável e tudo mais. Mas ainda assim a pessoa física vai encontrar termos lá como, né, índice de liquidez, EBITDA, né, EV/EBITDA, né, vários termos do financês, né, do mercado financeiro, que para a grande maioria das pessoas não vai dizer muita coisa. Aí eu vai falar, olha, tá muito legal, o lucro dessa empresa, ainda que seja uma palavra lucro, que essa acho que todo mundo vai entender o que é, o lucro dessa empresa cresceu 10% por ano. Parece uma informação positiva. Mas quanto cresceram os concorrentes dela? Se eles cresceram 5% por ano, essa empresa está muito bem. Mas se eles cresceram 40% por ano, alguma coisa não está funcionando também nessa empresa. Então, a própria margem de lucro, né? A própria margem de lucro. Ela cresce menos, mas ela é muito mais rentável. Né? Então, o investidor conseguir, através de ferramentas, através de informação, através de educação, minimamente entender essas dinâmicas, sem dúvida nenhuma, vai colocá-lo num lugar melhor para decidir onde alocar os seus recursos. E quando eu te falou do IPO, né, mas isso faz parte da vida de uma companhia aberta, lembra que eu comentei? A empresa de capital aberto ela tem um compromisso muito forte com a transparência e com a prestação de conta para os seus acionistas em geral. Então, tem os ritos formais que trimestralmente já precisa divulgar resultados,
Também vai vir um documento que vai assustar um pouco, né? Demonstração financeira, de 50 a 100 páginas. Notas explicativas e tudo mais. Mas vai vir junto o relatório da administração, de 10 páginas, talvez. Vai vir junto o Earnings Release, né? Que é um documento ainda mais enxuto, de 4 ou 5 páginas. Vai vir junto uma apresentação de resultados, né? Um PowerPoint com 10 ou 15 slides. E é bastante comum, acho que a grande maioria das empresas com liquidez no mercado também coloca os seus principais executivos nesse dia para gravar um call, para receber perguntas de acionistas. Então, existe muita coisa disponível, muita informação disponível, desde a mais completa, num prospecto, numa demonstração financeira, até a mais enxuta e certeira sobre o que é relevante para aquela empresa ou sobre o que foi relevante sobre aquela empresa naquele trimestre. Sim. Né? Num deck de slides bastante enxuto. Agora, para conseguir ler, absorver a informação que está ali e incluir isso no seu processo decisório, a pessoa física precisa de educação financeira. Eu tenho um amigo que é advogado, né? Vou usar uma analogia, não sei se ela é muito boa, mas ele fala que juiz, quando recebe petição, essas coisas, fala assim, o cara lê na diagonal. Porque não vai ficar lendo palavra por palavra. Então, o Earnings Release, na minha cabeça, assim, ele chega na mão de um analista de sell-side, um cara de corretora, tá? Ele já está tão habituado com esses termos, EBITDA, capital de giro, capex e por diante, ele é capaz de pegar um relatório, ele vê na diagonal, metaforicamente falando, no sentido de já sei o que eu estou buscando para alimentar o meu modelo de Excel, que vai fazer minha conta para ver o que eu acho desse resultado. No caso da pessoa física, vou reforçando o ponto da educação. Às vezes a pessoa sequer sabe o que é EBITDA. Então, por mais que seja um relatório sucinto, por mais que seja um relatório bem diagramado, se não houvesse educação, não adianta, né? E é legal porque a gente está falando do lado do investidor, né? Do cara, o investidor pessoa física ou institucional que está alocando o seu recurso. Agora, então, até para caminhar para o terceiro bloco dessa conversa, assim, quem recebe esse dinheiro? O empreendedor, o negócio, a empresa. Eu queria ouvir um pouco de você sobre o papel da B3 enquanto um agente de fomento ao empreendedorismo, para que no futuro existam mais IPOs, para que no futuro existam mais investidores qualificados, que também fala um pouco do lado educacional da Bolsa, que eu sei que da B3, que eu sei que é gigantesco. Qual que é essa função aí de um patrocinador, entre aspas, desse desenvolvimento do mercado de capitais, da educação financeira e por diante? Não, até começando pelo final, né, se me permite. Eu vou começar a fazer as perguntas ao contrário, então, para a gente... Você vê que minha linha de raciocínio ela é invertida, né? Um pouco inusitada, né? Não, mas tá bom. Mas só pegando o final, porque a gente está conectado com o tópico anterior que a gente comentou, né, da educação financeira. Uhum. Tem muita gente boa e muito conteúdo bom disponível para aprender isso, né? A própria B3 tem um hub de educação gratuito, né? Só se inscrever, tem cursos dos mais básicos, né? Sobre o que é mercado de capitais, o que é uma ação, o que é uma debenture, né? Que eu sucintamente aqui me atrevi e tentei explicar, até os mais complexos sobre mercado de opções, mercado futuro, né? Criptoativos, né? Tem curso lá para todas as tonalidades, para todos os níveis de conhecimento. E tem outros conteúdos que não são da B3, né? Das corretoras, de educadores, né? Tem até um cara chamado Renato Fasolino que faz algumas coisas nessa área. Mas assim, tem muito conteúdo bom. Obviamente que tem conteúdo que não é tão bom, né? Então precisa ter um pouco de discernimento, um pouco de curadoria para distinguir, né? Quem são as pessoas que te oferecem um conteúdo equilibrado, né? Que vão te ajudar a caminhar, versus aquelas que estão tentando te vender um conteúdo a qualquer custo, né? E cada um tem o seu método, cada um tem o seu propósito, mas dependendo do que conhecimento que a pessoa física, que o investidor está buscando, um vai atender e o outro não, né? Mas só para ressaltar que tem bastante coisa disponível aqui, e acho que é importante as pessoas físicas darem esses passos atrás desse conteúdo para conseguirem minimamente tomarem decisões melhores de alocação da sua poupança, seja escolhendo um fundo de investimento, seja escolhendo uma ação, seja a gente fala muito de comprar ação, né? Mas tem uma decisão muito difícil que é vender uma ação e comprar outra, né? E você precisa tomar essas decisões às vezes. Do lado da empresa, né, hoje a gente tem cerca de 450 empresas listadas em bolsa.
E isso é muito pouco quando a gente compara com o dinamismo da economia brasileira, o tamanho da economia brasileira e a relevância do setor privado brasileiro. Então ainda é um número bastante baixo, né? A gente tem muitas empresas ainda que têm caráter familiar, tem ainda muitas empresas vinculadas ao governo, né? Tem muitas, o setor de startups está em efervescência no mercado brasileiro, algumas começaram a abrir capital agora, né, nos últimos 2 anos. E o papel da Bolsa aqui é muito no sentido de ajudar as empresas naquela jornada que eu descrevi. Legal, você está abrir capital, né, fazer o seu IPO é algo que está no seu mapa de possibilidades no futuro? Se a resposta for sim, você precisa começar a pensar sobre o assunto. Você precisa começar a eventualmente se preparar, dependendo de quão perto está esse objetivo de fazer um IPO. Porque a lição de casa é grande, né? A lição de casa é grande, depende da complexidade da empresa, depende do nível de maturidade que ela já possui. Então aqui a gente tem uma série também de conteúdos, cursos, né, dinâmicas de workshop, conversas bilaterais para entrega de conteúdo. A gente vai ajudar desde a desmistificação, né, falando, olha, o que é mercado de ações, o que é o IPO, faz sentido, não faz sentido, até falar, legal, superei, já sei o que é um IPO, já sei o que me esperaria, né, o que me reserva a vida de capital aberto, legal, continuo querendo, né? Como que eu me preparo? Como que eu monto um conselho de administração? Como que eu monto um comitê de auditoria? O que é uma governança mínima que eu tenho que ter? O que eu tenho que fazer agora, obrigatoriamente, e o que eu posso deixar mais para próximo do IPO? Então aqui, junto com parceiros que são advogados, que são consultores, que são bancos de investimento, a gente constrói uma série de conteúdos e dinâmicas para oferecer para as empresas com um objetivo, fazer com que elas cheguem mais preparadas para o momento de tomada de decisão de abrir capital ou não. Se elas estiverem mais bem preparadas, elas vão conseguir fazer mais rápido a abertura de capital e potencialmente ter mais sucesso na vida após a abertura de capital no mercado de bolsa. Porque elas vão entender melhor aquela dinâmica, vão ter um modelo, uma história, uma robustez, uma dinâmica, uma governança e um entendimento do que significa ser capital aberto mais consolidado. Uma coisa que a gente falou muito pouco, na verdade, até agora, a B3, na verdade, ela é uma powerhouse, né? Ela é um centro elevadíssimo, avançadíssimo de tecnologia, né? Só para você ter um sistema capaz de pegar ofertas de compra e venda de uma infinidade de gente, jogar tudo isso num sistema de garantia que vai, que vem, que liquida, vai pro banco, passa pelo Banco Central, passa pela CVM. Pensando em inovação, aí, tecnologia, pensando meio que olhando agora para o futuro, para o horizonte, né, da B3, do mercado, assim, a título de inovação, a título de investimentos em novas tecnologias, onde que a B3 está investindo para que fique mais fácil para uma empresa abrir capital, fique mais fácil para um investidor acessar o mercado de capitais e aumentar com isso a liquidez e, claro, e com isso estimular o crescimento da economia? Aqui a gente investe muito em tecnologia. A B3 hoje tem um pouco mais de 2.500 funcionários. Eu vou chutar aqui que uns 60% disso, 60%, 70% disso é tecnologia e operações. 60, 70 dos 2.500, tá? 2.500, é bastante gente de tecnologia. O mundo de negociação é um mundo extremamente avançado, onde você tem investidores que precisam de muita velocidade, que precisam de muita performance. Vou dar uns números meio assustadores, assim, que aparece só para impressionar aqui a audiência, né? A gente hoje processa algumas centenas de milhões de ofertas todos os dias, né? Então, toda vez que alguém manda comprar, manda vender, essa informação tem que entrar no nosso sistema. O sistema vai avaliar se é uma oferta de compra, de venda, se ela vai fechar negócio, se ela não vai fechar negócio, se ela não fechar negócio, em que posição do livro de ordens ela entra, é no melhor preço, é no segundo melhor nível de preço. Tem que divulgar, tem que responder para o investidor, falar, sua ordem está aqui, deu tudo certo, fechou, não fechou negócio, tem que divulgar para o mercado inteiro. Olha, acabou de entrar uma ordem nova, a tal preço, para tal papel. E tudo isso tem que ser feito muito rápido, né? Então, todos esses cálculos, processamento e devolver para o investidor e para o mercado essa informação leva hoje cerca de 1 milissegundo. Tá? Tem bolsas no mundo que já estão chegando perto dos nanosegundos, que é 1000 vezes menos do que isso. Ou seja, 1 milissegundo é 1 milésimo de um segundo e 1 nanosegundo é 1 milionésimo de um segundo. Muito bem. E aí, vamos traduzir isso aqui para a vida cotidiana, né? Para o ser humano comum.
Uma vez me falaram e eu acreditei, tá? Nunca ninguém me desmentiu, mas dizem que o olho humano não enxerga nada abaixo de cerca de 300 milissegundos. 300. Em movimento, assim. Então, se você estiver olhando para a tela de negociação do seu home broker, né, digamos que seja um home broker de altíssima performance, pode ser que saiam 300 negócios e você não consiga nem ver. Não duvido. Porque vai ser muito rápido. Só quem consegue acompanhar e tomar decisão com base nessas informações são robôs, né? São investidores que têm a sua estratégia de negociação automatizada por meio de algoritmos que estão conectados diretamente nos sistemas. Né? E conforme eles são alimentados por essas informações, eles tomam decisão ainda mais rápido do que isso. Então, essa é a corrida tecnológica que a Bolsa tem que ter. Sempre mais performance, sempre mais capacidade para conseguir atender esse tipo de investidor, esse tipo de desenvolvimento de mercado. Legal. Cara, quando eu saí da Bolsa, na época era BMF Bovespa, né? Na época falava sobre o colocation, né? Eu lembro que naquela época eu estava começando. E para mim aquilo já explodiu a minha mente, né? Porque, você tem a corretora está emitindo a ordem, está na Faria Lima. Tem uma outra corretora que tá ali na 15 de novembro, ali mais perto. A da 15 de novembro, se a ordem for disparada no exato mesmo segundo, dada a velocidade da luz, né, a oferta daqui mais próxima chega mais rápido. Aí o tal do colocation não, eu vou além. Eu vou plugar o meu robozinho na bolsa. Tem lá eu lembro lá um andar super legal, com uma câmara refrigerada lá, não sei o quê, cheio de robozinho piscando luz lá, que assim, você diminui a distância a zero. Você diminui a distância física. Você diminui a distância física. Com isso, tudo isso influencia no... Imagino isso, estou falando de 12, 13 anos atrás. Imagina hoje. Não, hoje a gente tem faz alguns anos, a gente construiu um novo centro de processamento de dados, que fica aqui no interior de São Paulo. E aí, um lado desse CPD estão os servidores da B3, que processam todos esses negócios. Aí, do outro lado da parede, é um espaço que a gente aluga para investidores colocarem, né? Daí vem o nome colocation, os seus computadores. E aí você tem ali poucos metros de cabeamento que separam os servidores da bolsa e os servidores dos investidores. Caramba. E a corrida é tão maluca nesse sentido, né, que você tem corredores de vários metros, né? Então, teoricamente, você falou do exemplo Centro Faria Lima, mas conceitualmente o cara que está no primeiro rack pode ter uma vantagem em relação ao cara que está no 12º rack. Nossa Senhora. Né? Então você tem estudos que falam, não, então você tem que pegar o fio, né, o cabo, né, enrolar o cabo para que todos estejam em condições iguais, né, na mesma velocidade. E aí vão ter outros estudos que não. Vão dizer que quando você enrola o cabo, você aumenta a fricção e diminui a performance do cabo. Então é uma corrida tecnológica muito, muito legal. Parece filme de ficção científica. Ficção científica. E aí tem coisas novas, né? Então hoje a gente divide a nossa estratégia em 2 grandes blocos. Né? Então, fortalecer o core business, né? Então, investir nessa infraestrutura de bolsa, de contraparte central, de central depositária, nos produtos que estão disponíveis nessas plataformas, né? Nas ações, trazendo mais empresas, educando o investidor, nos derivativos, lançando novos produtos, né? No mercado de balcão, que também é parte do nosso core business, né? Como que a gente traz mais produtos para o mercado de balcão, com mais performance, com mais capacidade. A gente tem a B3 tem uma agenda regulatória muito forte, né? De apoio ao Banco Central e à CVM para inovação, para evolução do arcabouço regulatório e assim por diante. Então esse aqui é o pilar principal, né? Consome a maior parte da nossa energia e do foco da companhia. E a gente tem um segundo pilar, que é um pilar de novos negócios. A gente também quer fazer coisas novas. Né? Então, por exemplo, até há poucos anos atrás, mudou a regulação do mercado de seguros e a gente entrou nesse mercado para oferecer serviço de infraestrutura para modernizar o mercado de seguros. Então, hoje a gente está tentando oferecer serviços lá. Você tem o mercado de recebíveis, né? A mesma coisa. O Banco Central mudou a regulação para permitir que comerciantes, né, credores, né, de recebíveis São possam securitizações, negociar. isso aí? Pode ser um tipo de securitização, um tipo de venda direta mesmo. Né? Então, eu sou um comerciante, eu tenho uma carteira de recebíveis de cartão de crédito, porque eu vendi a prazo, né, no cartão de crédito, eu vou receber daqui 30 dias, 40 dias. Eu consigo vender essa carteira hoje?
Entendi. Né? Então está sendo criada toda uma infraestrutura para permitir que essa movimentação aconteça de maneira mais dinâmica. E a B3 também está entrando nisso. Energia, no mercado de energia, mercado aberto de energia, a gente também está entrando nessa seara. E digital assets, ativos digitais. Né? Então tem toda essa discussão, né? Um tema bastante contemporâneo de criptoativos, NFTs. Esse é um mercado não organizado. Né? Então você tem as corretoras, né, de criptoativos que atuam nesse mercado e nesses produtos. A gente não quer ser uma corretora, a gente não vai entrar nesse mercado, mas a gente tem muito know-how de infraestrutura que está por trás de corretoras, de mercados, que tragam segurança para que investidores olhem e falem, pô, eu me sinto mais à vontade para comprar. Né? Mas o investidor pode hoje comprar um ETF lá, um Hash 11 lá. Você tem, aí tem uma fronteira aqui. Né? Então, quando você fala de um ETF, você está falando de um produto regulado, que segue uma regra, que é padronizado, que é negociado na bolsa, que tem uma contraparte central. Então, ele é um produto regulado, bastante bem regulado e bastante dinâmico. Por acaso, o underlying dele são os ativos digitais. Sim. Assim como você tem ETF de renda fixa e ETF de ações. Né? Você tem um outro mundo que é o mundo não regulado, que é da compra direta de criptoativos em geral. Né? Sim. Então, nesse mercado, a gente ainda não atua, mas a gente está investindo para oferecer serviços para participantes desse mercado. Muito legal. Roger, essa é uma conversa que pode ir muito longe ainda. Só o tempo que a gente já gravou aqui, eu nem sei quanto é, mas eu estou completamente compenetrado em cada palavra que você está falando. E temos aqui um conteúdo muito legal, cara. E eu me dei conta dessa história de eu fazer uma pergunta, você começar respondendo pelo começo, pelo fim. Eu me dei conta também de que eu pulei uma coisa que eu queria ter falado logo no começo. Mas então, já que é para virar de ponta cabeça, então vou aproveitar e fazer no final. Era para eu ter começado perguntando um pouco sobre a história do Rogério. Como é que o Rogério chegou onde o Rogério está hoje? Então, já que esse barco já passou e a gente está agora no final da conversa, eu queria ver se você podia falar, assim, agora o Rogério, que é um diretor da B3, da área de relacionamento com empresas e assets. A visão do Rogério, não só como diretor da B3, mas também como um investidor, como um cidadão brasileiro, né, num contexto global. Qual que é a visão assim, sobre o futuro, sobre o contínuo desenvolvimento do mercado de capitais, sobre o amadurecimento do investidor, sobre as novas tecnologias e qual que é o mundo que você quer encontrar daqui 15 anos? Essa é a parte que você faz a audiência dormir, né? Não, muito pelo contrário, porque agora que a gente vê o ser humano, assim, acho que é a parte que dá mais audiência. Primeiro, falando do histórico do Rogério, né? Que acho que é o começo da conversa. Eu sou de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, de Itaquera, corintiano ali. Né? Então isso... Nascido ali do lado do estádio. Perde alguns pontos, mas tudo bem. A B3 ou a Bolsa, né? É o meu primeiro emprego, entrei lá com 15 anos de idade. Então estou agora há 26. Né? Só fazer a conta e descobrir minha idade aqui. Então estou há 26 anos, passei por várias áreas, como você comentou. E hoje eu sou responsável por relacionamento com empresas que já estão listadas ou que estão se preparando para se listar no futuro. Buy side, né, que são todas as gestoras de recursos brasileiras, os fundos de pensão, também está sob minha responsabilidade. Recentemente eu assumi também o relacionamento com serviços qualificados, né, que são instituições que prestam serviços para os investidores institucionais e para as empresas. Então tem o custodiante das ações, dos fundos, tem o administrador dos fundos, tem o escriturador das ações das empresas, então tem um cliente direto da B3. E eu também cuido de uma atividade bem específica que a B3 oferece, que tem um propósito muito legal, que é ajudar a viabilizar os leilões de licitação do governo. Então, vocês já devem ter visto no jornal, né? Sim. Em alguma mídia, que o governo de São Paulo privatizou a rodovia, o governo federal privatizou ou fez a licitação, a concessão de uma linha de transmissão de energia. Aeroportos. Né? Então, a grande maioria dessas operações de concessão, licitação ou privatização acontecem dentro da B3 e a gente tem um time que dá um apoio jurídico na reta final desse processo e operacionaliza o leilão mesmo lá, recebendo as ofertas as melhores ofertas de compra, né, para consolidar o leilão. Então, hoje essa é a minha área de atuação. Estando 26 anos na B3, não precisa falar que sou apaixonado, né, pela companhia. É difícil separar a vida do Rogério da vida
do Rogério sem B3 e Rogério com B3, né? Estou mais da metade da minha vida passando ali. A escolha da faculdade que eu fiz tem a ver com onde eu trabalhava, né? Os amigos, círculo de amigos que eu fiz, né? Tem muita relação com o mercado. E quando eu olho para frente, assim, a gente tem um país rico em recursos, né? Aqui acho que é bastante conhecido, mas a gente tem um negócio que poucos mercados em desenvolvimento conseguiram construir, que é o mercado de capitais pujante. O mercado de capitais brasileiro, ele não deixa nada a desejar para o mercado de capitais norte-americano, europeu, chinês, né? Obviamente que em tamanhos diferentes, mas tecnologia, sofisticação dos sistemas e sofisticação dos players que estão aqui. Da governança também. As corretoras brasileiras são muito sofisticadas, os bancos são muito sofisticados, os investidores brasileiros são muito sofisticados. Você tem um ecossistema bastante diverso, né, que foi o que eu comentei. Você tem fundo de pensão desenvolvido, investidor institucional, pessoa física, empresas, investidores estrangeiros são bastante relevantes e bastante atuantes no mercado brasileiro. Então, esse ecossistema está pronto, ele está desenvolvido, ele é bastante robusto, ele funciona bem. O que a gente precisa colocar nele é mais graxa, para a engrenagem rodar mais rápido. E para isso você tem que ter uma regulação mais estável, mais previsível. Não estou nem falando da regulação do mercado de capitais, estou falando da regulação, o marco regulatório brasileiro como um todo, né? Tributação mais previsível, né? Regulação setorial mais previsível, maior liberdade para o setor privado investir, gerar empregos, né? Distribuir lucros para a sociedade como um todo e repetir o ciclo, né? Investir, gerar emprego, lucros para a sociedade como um todo. Isso da folha de regulação, um outro aspecto importante é equilíbrio fiscal do país. Então, as contas públicas são um insumo que vão definir se a taxa de juros vai estar alta ou baixa. Então, se as contas públicas estão desajustadas, a consequência disso, no curto, no médio ou no longo prazo, vai ser taxa de juros alta, desvalorização cambial e assim por diante. Então, ter essa disciplina fiscal que permita uma política monetária que mantenha os juros em patamares mais baixos é fundamental para o empresário investir, né? Porque todos os dias o empresário acorda de manhã e pensa: invisto, amplio minha fábrica, monto uma loja nova ou coloco meu dinheiro na renda fixa e ganho 13% ao ano. Uhum. Será que se eu investir no meu negócio ele vai crescer, vai me dar lucro de 13% ao ano? Considerando toda a complexidade de ter funcionários, contratar, pagar impostos, né? Montar essa estrutura e tudo mais. Então, ter juros baixos é fundamental para o empresário né, se despertar e investir, e para que o investidor, né, o poupador, saia também da renda fixa parcialmente e comece a alocar parte da sua poupança, parte dos seus investimentos no setor empresarial privado. Uhum. Seja por meio de uma emissão de dívida, seja por meio de uma emissão de ações. Então, essa é a função do mercado de capitais, promover esse encontro. Com um ambiente de juros mais baixo, esse encontro acontece com mais frequência, com um dinamismo maior. Isso é muito bom para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da economia. Eu sou otimista, né? Acho que a gente sempre passa por momentos mais ou menos turbulentos. Esse, particularmente, é um cisne negro, né? Uma combinação de pandemia, guerra ao mesmo tempo, né? Uhum. Eleições em vários lugares do mundo, a Copa do Mundo nesse final de ano agora. Uhum. Então tem um momento bem diferente aqui, uma tempestade juntando. Mas a gente tem um setor empresarial forte, acho que as instituições brasileiras estão testadas, são fortes, acho que a gente vai superar. Eu vou ser ousado aqui, então fazer uma última pergunta. Lá estou vendo várias, na rua, vários banners, né, da B3 fazendo de publicidade. Eu achei muito interessante, coloca como se fossem fórmulas, equações matemáticas, que aí tem as letrinhas que formam investimento, futuro. Eu vi uma palavra lá, cultura. Achei muito legal. Você sabe, né? Eu já fui do mercado, virei ator, então eu tenho agora um podcast, meio que um ponto de encontro de tudo isso. Então a cultura para mim é uma coisa muito importante, que é um aspecto essencialmente humano, subjetivo, abstrato, imprevisível, né? Então, pensando em cultura, próximo do mundo econômico que você acabou de descrever, onde que entra a cultura? Aí meio para pergunta final, prometo que eu não te encho mais do saco. A cultura do investidor, a cultura empresarial, mas assim, a cultura no sentido das relações humanas, de cidadania, coisas desse tipo. Onde essa mesma visão daqui a 15 anos.
Aqui a gente tem, obviamente que a B3 tem um viés muito inclinado para educação financeira, que é parte da equação da cultura, né? Você tem vários tipos de conhecimento, educação financeira tá entre eles, né? Então a gente tem uma série de iniciativas nesse sentido, mas elas não estão limitadas a isso. A B3 tem uma atuação social forte, né, apoiando diversas iniciativas, né, que na pandemia estavam muito voltadas para a saúde pública, né, apoiando hospitais, né, consumos, né, construção de hospital de campanha, por exemplo. Então a gente apoiou uma série de iniciativas colocando dinheiro mesmo lá, até culturais, né? A gente tem, por exemplo, um acervo bastante grande de artes que a gente colocou em comodato com o MASP. Então todo esse acervo está disponível no MASP para a população em geral ter acesso, ver, conhecer. A gente apoia uma série de ações culturais, né, de apresentações, de shows, né, na USESP, por exemplo, né, aqui na Orquestra de São Paulo, exposições em outros museus. Então, assim, a cultura é muito importante para a sociedade, o conhecimento é muito importante para a sociedade de várias naturezas. O financeiro é um deles, né, de onde viemos é outro, né, artes é super importante, né, aumentar ou melhorar a consciência da sociedade, sem dúvida, nos coloca num lugar melhor, e isso vai ter impacto no Brasil como país desenvolvido. Isso vai se retroalimentar nas relações, no desenvolvimento das pessoas, das famílias e assim por diante. Acho que muito legal. Disso. Vale dizer o seguinte, a gente trabalhou juntos na B3, eu sou fã dessa empresa, fã. E ouvir você falar, ver a paixão que você tem pelo negócio, pela economia, o nível de conhecimento realmente admirável que você tem do assunto. Eu quero deixar um enorme agradecimento para você por ter participado desse episódio, por ter trazido tudo isso de uma forma tão palatável, compreensível. Acho que o conteúdo está riquíssimo. Então, Roger, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Prazer. Muito prazer. Obrigado mesmo. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.